Maravilha! Mais uma vez aqui para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre questões da nossa espiritualidade. E hoje eu quero trazer um pouquinho, hoje um pouco mais cedo, porque depois eu vou ter uma mentoria. Então eu estou fazendo essa live aqui um pouco mais cedo hoje. Vai ser pouco tempo, mas que eu quero falar algo sobre o que eu falei ontem, né? Um dos pilares da genética espiritual do ser, como eu gosto de chamar, que é o pilar que mais as pessoas não entendem ou não conhecem, né? E como que elas podem fazer para trabalhar isso e conseguir e colocar em prática, vamos colocar assim, esse pilar tão importante, que se muitas pessoas fizessem isso, elas conseguiriam aí muito mais resultados em várias áreas da vida. É algo simples, mas muito poderoso. Quando se colocado em prática, tendo uma consistência. E aí eu começo então a entender como funciona esse pilar. Ontem eu falei, né, na live, também fiz aqui pelo Instagram. Eu também fiz no canal do YouTube, então já adianto você, se você, né, gosta de assuntos de autoconhecimento e espiritualidade, te indico que você se inscreva no meu canal, pode ir aqui na minha bio e tá ali o link, você pode acessar, ver outros vídeos que tem lá também, e eu serei muito grato. Então, depois que você entende um pouco, aumenta a vibração, ou seja, você tem o autoconhecimento, começa a conhecer a si mesmo, você aumenta a vibração, expande a consciência, então a gente começa a entender o pilar, que é o pilar da observação, como eu coloquei aqui no título, a observação das emoções. Basicamente seria isso. Então, sempre quando, né, ontem eu falei esse primeiro pilar da observação, sempre quando acontece algo conosco, com a gente, seja uma situação, seja uma pessoa que vem até nós e, né, nos ofende, ou fala algo que a gente não gosta, algo que a gente muitas vezes não gostaria de estar ouvindo, uma situação que a gente fica ansioso, que a gente fica estressado. Então sempre quando esse tipo de situação acontece, o que a maioria das pessoas fazem? A maioria das pessoas, quando recebem vamos colocar dessa forma, de uma forma mais sutil, quando as pessoas recebem uma vibração negativa, né, de uma pessoa muitas vezes irada, com a emoção à flor da pele, ela vem e esbraveja sobre você, e você recebe aquela carga magnética de maneira negativa e você sente. Quando você sente essa carga energética negativa, a nossa tendência, a tendência do ser humano, das nossas emoções, é revidar aquilo. Então a pessoa falou algo que eu não gostei, eu revido. Então isso é muito do nosso instinto, né, do nosso cérebro mais primitivo, do ponto de vista do nosso cérebro instintivo, né, do nosso instinto de sobrevivência. Se a pessoa me atacou, eu vou ter que atacar também. Então isso entra muito na questão da onda. A pessoa envia uma onda magnética negativa, né, de uma emoção ruim, de uma emoção que vai e abala você, e você também emana essa vibração. Então entra em conflito as duas pessoas. Então quando isso acontece, geralmente pode acontecer uma briga, acontecer de algo que você não gostaria que aquilo tivesse acontecido. E como que a gente faz, né, para que a gente não entre na onda das pessoas, das situações? Às vezes a gente olha muitas coisas no jornal, na televisão, na internet, a gente fica um pouco ansioso, porque existe muitas vezes muita questão de colocar em medo na população, e muitas pessoas que não elevam a sua vibração e ficam mais nesse pilar que é a observação, que eu gosto de dizer, elas acabam ficando com medo, vibrando baixo, e é isso que muitas pessoas querem, controle pelo medo. Partindo desse ponto,
Eu sempre, quando eu pratico essa, né, é uma técnica que eu vou explicar aqui, quando eu pratico essa técnica, para que isso? Né? Para que eu pratico essa técnica? Para que eu possa sempre ficar com a minha emoção mais, vamos colocar dessa forma, com a emoção mais no controle, né? Com a minha essência fluindo e eu permitindo que ela flua, eu deixo que o eu sou, né? Consciência, como eu falei ontem na live, né? na live no YouTube também, o Cristo interno operar através de mim. Então eu observo aquela situação, eu analiso aquela situação, eu não revido. Né? Geralmente as pessoas fazem o quê? Elas reagem à situação. E a reação é do nosso instinto. Quando essa reação ela é natural, ela é algo para que venha te proteger, por exemplo, né? Você não vai atravessar uma avenida sem olhar para os lados. Então, quando essa reação do instinto ela é para te proteger de uma forma inteligente e interessante, então isso é muito válido. Agora, quando é para isso vai te causar alguma coisa, algo que vai além daquilo que nós já estamos programados para agir, então isso pode te trazer muitos e muitos e muitos problemas. Então, quando acontece qualquer coisa que possa, né, estar afetando a vida da pessoa, qual é a técnica que eu uso, né, para quando isso aconteça, eu esteja já, né, preparado, já com a minha vibração já mais elevada para essas situações? Qual é a técnica? Sempre que acontece algo muito pequeno, né, um detalhe, você vai fazer o quê? Eu vou dar um exemplo. Você está ali tomando um suco, alguma coisa, e de repente você derruba aquilo ali na mesa, alguma coisa. Você não vai de imediato já olhar para aquilo, já tirar da mesa e já... Não, você vai olhar para aquela situação, você olhou para a situação, você não reage àquela situação, você volta, faz uma outra coisa e depois você vem e, né, limpa ou pega se caiu no chão. Então você faça isso sempre. Um outro exemplo, o barulho do WhatsApp, por exemplo, aquele sinalzinho que você está lá e tocou aquele sinal do WhatsApp e a pessoa já vai direto para responder, já vai direto olhar o celular. Sempre que acontece isso, você olha aquilo, você precisa olhar para aquela situação e conscientemente você precisa dizer não àquela situação, faça uma outra coisa primeiro e depois você volta para aquilo. Para quê? Na PNL, que é Programação Neurolinguística, fala da questão de quebra de padrão. Tem outras, né, terapias que também falam, mas a PNL algumas pessoas já conhecem. Você quebra o padrão que você já está acostumado. Então, perceba. Tocou o barulhinho do celular, do WhatsApp, você vai lá e responde. Né? Você reage, na verdade. Tocou o barulho do celular, você vai e reage. Sempre reage. Você entra num padrão. Quando você vai e não reage, você coloca isso com a sua consciência, está percebendo, observando aquela situação, e você faz outra coisa, você quebrou o padrão. Você quebra o padrão uma vez, faz de novo, quebra o padrão, quebra uma, quebra duas vezes o padrão. Quando acontece algo maior, você não vai reagir. Por quê? Porque aquele padrão de reação já está quebrado. Por quê? Porque naquele exemplo pequeno que você quebrou o padrão, você consegue criar um novo caminho neural. O seu caminho neural talvez hoje seja de reagir a todas as situações. Caiu alguma coisa, você já vai reagir. Toca o celular, né, ali, o WhatsApp, você já vai querer responder. Então tudo isso é reação. Você já tem um caminho neural. Quando você começa a quebrar o padrão, como eu falei, você olha e não responde, né, não reage àquilo, faz outra coisa, reage de novo, faz, quebra. Você começa a criar um outro caminho neural. E quando algo maior acontece, para que você vá revidar e talvez venha algo acontecer pior do que aquilo que está sendo mostrado, então você já tem uma observação, você já começa a permitir essa fluência da essência
observar a situação. E quando nós observamos a situação, a gente começa a ter clareza de pensamentos e nós começamos a ter o quê? Respostas mais inteligentes. Para terminar, eu quero falar uma parábola, não, uma história que Jesus, né, da Bíblia, quando os fariseus trazem uma mulher em adultério e esses fariseus dizem assim para Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Na lei de Moisés diz que as tais devem ser apedrejadas. E tu, o que dizes? Se você conhece o relato bíblico, sabe que aqueles fariseus provavelmente estavam irados, com a emoção, uma carga muito negativa, e vêm para falar com Jesus, querendo que ele responda quando eles perguntaram. Jesus, ele ouve, né, aquele pedido, mas, se você conhece o relato, ele escreve na areia, ele abaixa, escreve na areia e não dá uma resposta. Por quê? Ele está quebrando o padrão daquela energia negativa que está vindo até ele. E aí depois, eles continuam perguntando, né? Jesus não tinha respondido. Jesus, o que tu diz? Eu vou resumir um pouco aqui. E aí Jesus, né, podemos imaginar Jesus levantando e dizendo: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus teve clareza de pensamento, Jesus teve ali naquela hora uma terceira opção. Ele conseguiu visualizar a cena e trazer uma resposta inteligente. Uma resposta que aqueles fariseus, o relato bíblico fala, que eles começaram a deixar a pedra, o outro também, e daqui a pouco não tinha mais ninguém ali que estavam acusando aquela mulher. Então Jesus olha para aquela moça e diz: vai e não peques mais. Então nós também, quando criamos esse caminho neural de não reação, apenas a observação, então a gente consegue aí ter respostas mais inteligentes, porque nós conseguimos aí ter muita clareza de pensamento nesses momentos. Então lembrando, crie um novo caminho neural que você consegue fluir com a essência, observar de fora aquela situação, seja pessoas, situações, e você consegue então dar uma resposta mais inteligente. Tá bom? Então, para que a gente termine aqui, eu quero, né, mais uma vez falar sobre o meu livro, O Encontro com a Sua Essência, onde eu falo sobre questões de autoconhecimento e espiritualidade, uma questão mais profunda do ser. E eu estou fazendo esse livro a R$35 e você também tem direito a dois treinamentos, que é práticas de poder, práticas espirituais de poder, e também o curso, né, o treinamento 10 ferramentas de mentoring para aplicação pessoal. Também está nesse pacote uma mentoria express comigo, tá? É individual, uma mentoria express de um encontro, e também um grupo no WhatsApp para tirar dúvidas, etc. Então, quem, né, já leu o livro, já fez os treinamentos, gostou bastante, eu te incentivo a entrar aí na minha bio ou aqui abaixo nos comentários, se você estiver no YouTube, e olhar ali a página, poder ali refletir um pouco mais sobre isso. E se tiver aí o interesse, é só chegar aqui que a gente está aí disposto a, né, mostrar mais do que o nosso trabalho permite. Tá bom? Então espero aí que você tenha entendido essa questão da observação, da quebra de padrão. Vou ficando por aqui. O meu forte abraço e até mais.